Sejam todos muito bem-vindos ao Cumbre Agrocast. Eu me chamo Felipe Treitinger, sou fundador da Cumbre, a sua escola de negócios e carreira para o agro. Aqui, como você sabe, em todo episódio você vai ter uma grande referência do agronegócio para trazer conhecimento prático e aplicável para você que é profissional do setor. A gente fala sobre marketing, vendas, estratégia, gestão, liderança, inovação, empreendedorismo, tudo isso e muito mais. Hoje a gente vai tratar sobre um tema muito interessante, um tema que eu me interesso pessoalmente muito, faz parte do dia a dia da Cumbre, que é marketing digital, tá? Então a gente vai falar de uma maneira, não no sentido da modinha do marketing digital, mas realmente como isso pode ser algo estratégico para você como profissional, para você, dono de empresa, empresário do setor, e para quem realmente quer desenvolver, quer crescer dentro desse segmento, usando dessa ferramenta, tá? Então, nosso convidado é alguém que realmente une, tem essa interseção entre agro, marketing e operação de negócio, porque não adianta nada trazer só o marketing digital se não tiver execução e de fato isso gerar resultado lá na ponta, seja de posicionamento, de branding, como também resultados de performance, tá? E para apresentá-lo da maneira correta aqui para vocês, eu vou pegar aqui a minha colinha. Ele é sócio e vice-presidente de atendimento e operações da Mac4, uma agência full service de marketing digital especializada no agronegócio, a maior da América Latina. Ele atua na construção de estratégias para empresas no agro, trazendo entendimento profundo de como o marketing digital se aplica a este setor tão específico, que é o nosso. Ele assume também o papel de execução, ou seja, ele planeja e faz as coisas acontecerem. É um mix de visão estratégica e execução operacional. Hoje nós vamos explorar como o agro está amadurecendo digitalmente, o papel também da Mac4 nessa transformação, quais são os clientes, o que eles trazem de solução para empresas dentro do segmento e também um pouco sobre o futuro do marketing digital dentro do agronegócio. Eu quero dar as boas-vindas aqui a Diogo Fructuoso, certo, Diogo? Tá certo. Seja muito bem-vindo ao Cumbre Agrocast, obrigado pela tua presença. Felipe. Viu? Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, podendo gravar, falar um pouquinho de marketing. Acho que muito que a gente fala sobre o modismo, todo mundo olha para o marketing digital e lembra de infoproduto, só que tem muitas outras vertentes que a gente faz hoje, principalmente na parte de digital, né? Não só de marketing, para as empresas hoje dentro do setor, que vem gerando bastante resultado. Mas para mim é um prazer estar aqui, né? Poder falar um pouquinho do meu negócio, poder falar um pouquinho das empresas que eu atendo, poder falar um pouquinho com a sua audiência também, né? E trazer um pouco do cenário que a gente vem vendo para o nosso setor, aí, como que a gente vem assistindo e analisando essa evolução ao longo dos anos. Perfeito. Então vamos começar aqui com o pé direito. Eu quero que você conte um pouquinho da tua trajetória, Diogo, para quem não te conhece ainda, né, para você contar um pouquinho de como é que você entrou no agro, você é agrônomo, está numa agência de marketing que tem foco no agronegócio, marketing digital. Como é que foi esse teu início, a tua carreira, até você chegar no momento que você está hoje, virou sócio de uma grande agência? Me conta um pouquinho disso aí, até para o pessoal conhecer um pouco do teu momento, da tua trajetória também. Boa, legal. Acho que só para dar um panorama, normalmente hoje quem está dentro de agência, principalmente, vem do setor de publicidade, né? Eu acho que a Mac4, ela veio um pouco no formato outlier, porque hoje nós somos 2 fundadores e eu como sócio sênior. Um é matemático, um é publicitário e eu sou engenheiro agrônomo de formação, né? Legal. Então a gente foi juntando diversas áreas ali para a gente realmente trazer, não só uma agência que antigamente era muito vista como só um setor criativo, né? Mas a gente trazer uma agência que realmente começava cada vez mais se importar, né, com a parte de performance. A gente até brinca que essa evolução nos últimos anos de agência, né, muda até o modelo de negócio hoje, porque hoje a gente entende muito mais que uma pessoa de marketing digital, ela tem que entender às vezes até mais de dados, estatísticas, progressão, do que realmente ela entender especificamente do que acontece em marketing, assim, criativamente. É óbvio que você precisa ter a área criativa, né? Mas essa parte matemática, essa veia nossa, né? A gente até brinca de matemarketing, que a gente faz muito, essa parte de marketing atrelada à matemática, é muito voltada a dados e entender realmente como a gente vem consumindo os dados, o agente, produtor, quem quer que seja o nosso cliente. Mas aí minha trajetória começa, né, realmente como engenheiro agrônomo, sou formado no Unesp, Ilha Solteira, tenho biformação, na verdade, eu também formei pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, fiz uma parte da minha faculdade lá, sanduíche, e aí voltando para o Brasil, assumi no início da minha carreira, eu já assumi uma posição de coordenador de produção, na parte de produção de flores em Santa Isabel, era uma empresa que eles trabalhavam nos Estados Unidos, eles tinham um centro de produção no Brasil. Quando eu terminei, por intermédio do que eu tinha trabalhado lá, eu vim trabalhar no Brasil.
Só que eu sempre tive um sonho naquela época, né, de meninão, de ser trainee, né, cara? Então aí eu tava naquele momento, pô, coordenador de produção, morando no campo mesmo, eu morava dentro do centro de produção, tinha uma casa lá, eu morava dentro da empresa, né? Trabalhava de sábado a sábado, de domingo a domingo, então pra gente era uma rotina realmente vivendo ali o agro, né? E em outubro de 2014, 15, eu não lembro, foi quando realmente eu tenho que, dado assim, nem há tanto tempo, mas eu quis ser trainee e, cara, calhou de eu conseguir passar alguns processos de trainee, né? E eu tive a oportunidade de escolher, e foi quando eu escolhi o processo de trainee da Yara. E aí era um processo do agro e eu era o único agrônomo, aí já começou a mostrar, eu era o único agrônomo dentro de um processo de trainee de uma empresa do agro que estava entrando, e eu acabei indo para Luiz Eduardo Magalhães, onde eu comecei a fazer a parte de desenvolvimento de produto, não só para o Mapitobá, mas eu pegava um pouco do sul do Pará e um pouco do nordeste do Mato Grosso, ali a região do Xingu, onde a gente tentava entender como que a gente conseguiria trazer novos produtos, né, numa concentração baixa. A gente no foco nosso era fosfatado naquela época, como que a gente conseguiria trazer um produto um pouco mais enriquecido em fosfato que compensasse eu fazer o frete, né? Porque às vezes o ponto de P é muito baixo de um super simples, quando você fazia uma perna muito grande de logística, você acabava perdendo para os produtos mais concentrados, como o MAP, né, e o triplo. E aí eu comecei a fazer esse desenvolvimento de produto e tal, e nesse meio tempo trocou a diretoria da Yara e que ele trouxe eu mais para o interior, né, para ficar mais próximo aqui, interior que eu falo, né, mas voltei para São Paulo. E aí eu comecei a ter mais uma conexão com o Gustavo Zaituni, né? Hoje ele é CEO de uma outra empresa de fertilizante, ele era diretor na época. E aí foi que o processo de trainee terminou, tal, teve os processos e aí não tinha as vagas que tinham prometido. Nesse meio momento aí eu saí, fui para a OCP, que era uma outra empresa de fertilizante, aí para liderar um time de marketing lá, para eu fazer os 4 P's, né, gente? Eu tenho um pouco a aversão de falar de 4 P's, porque eu acho extremamente desatualizado, né? A gente fala muito mais sobre C's, né? E aí foi quando eu fui fazer uma concorrência digital, fiquei mais 1 ano e meio e muitas coisas começaram a me incomodar dentro do setor do agro, cara. Eu falava assim, pô, por que eu vou gastar essa grana toda dentro de uma Expo direto? Qual que é o retorno que me dá? Porque muito quando eu estava lá em Luiz Eduardo Magalhães, a galera represava muito as vendas para chegar na feira, fazer a venda e falar assim, pô, movimentamos X milhões de reais. Foi por conta da feira, né? Mas não necessariamente era, já estava tudo meio já estava tudo, Então, cara, dos 2 meses antes, ninguém bate a meta. Na feira, todo mundo explode a meta. Faz os últimos 3 meses, pô, todo mundo vendeu o que deveria vender. O cara do marketing, olha aqui, ó, tá vendo a feira? Super importante, Exato, né? E às vezes sim, não é e acho que não é certo ou errado, né? Mas acho que começou muito uma fase de questionamento minha, de falar assim, pô, cara, será que tá certo? Por que eu tô fazendo isso, né? E toda vez que eu perguntava, cara, mas por que eu vou fazer isso? Ah, porque não sei quem tá fazendo. Mas, cara, será que alguém sabe o que tá fazendo nesse setor, metrificou, cara? exatamente. Exato. Tem alguma forma de tangibilizar quantitativamente o retorno do que você tá fazendo. Eu falei, pô, será que alguém já metrificou? Será que alguém olhou para isso e tal? E era tudo isso. Mas por que eu tô fazendo? Ah, porque não sei quem faz. Mas por que eu tô entrando? Ah, porque não sei quem... Pô, e aí por que eu tô patrocinando? Porque não sei quem... É branding, pô, tipo assim, desculpa quando dizer. Exato, cara. Tipo, brand, às vezes, pô, eu não tenho a desculpa certa, eu falo que é brand. Porra, cara, o senhor vai falar, pô, beleza, tem que fazer. E aí foi nesse questionamento, falei, cara, eu quero minimamente, eu posso ter ações de investimento que eu não consiga mensurar o meu retorno, né? Mas eu quero ter algumas ações que minimamente, que não sejam diretas ao que eu estou investindo ali, que eu consiga de uma certa forma metrificar aquela ação e saber se eu realmente estou gerando resultado ou não, se eu estou investindo dinheiro na empresa da melhor forma possível, se eu estou convertendo, né? E a gente sabe que a pasta de marketing é uma das que mais tem orçamento, né? Exato, então, você tem que saber, você tem que ser assertivo, né? No que você está fazendo, por que você está fazendo. E acho que dados tem muito essa conexão que você falou, muito. Né? Porque você só vai conseguir metrificar de fato, e o digital também acho que permite isso, né? Exato. Diogo, de você conseguir saber exatamente qual que é o impacto, quantos views e tudo mais, né? Perfeito, tem até eu vou trazer um exemplo que a gente começou um dos primeiros casos nossos, né? A gente começou realmente a tentar transbordar do off para o on, né? Como que o offline está gerando resultado no on e como que através do online eu consigo saber a efetividade do off. Eu vou entrar nisso aqui daqui a pouco, né? Porque, de novo, é uma a omnicanalidade, vamos dizer assim, de ter os ciclos e eles não serem quebrados, né? Exato. De ser, é off, é on, não, é conectado. Exato, o outdoor, quanto converte. Pô, o cara vai lá e se cadastra numa propaganda da BMW que chegou. Tá, mas
Quantas vezes ele foi impactado na rua por uma ação offline, por um outdoor, por uma feira de negócio? Então, pô, é o digital. O digital é o que vai levar você lá para o fundo de funil que vai converter. Mas você tem todo o meio topo de funil, que é o processo de awareness para a pessoa realmente conhecer a marca. Mas esse processo aí que eu estava falando, que eu estava nessa outra empresa, eu chamei a Mac4, né, para fazer uma concorrência digital para a gente. A Mac4 não era focado no agro, não tinha cliente do agro no momento. E eu trabalhei já com o Fabrício, com o José, que são os dois fundadores, desde a época de faculdade. Pô, eu vendia roupa na faculdade, nas férias eu vendia promoções de site de compra coletiva. Eles tinham um site de compra coletivo, venderam eles já, então, tipo assim, eles foram um dos pioneiros em e-commerce no Brasil lá atrás, em vendas digitais, né? Já foram os maiores anunciantes de Facebook e tal, naquela época. E aí eles calharam de vender o negócio e montar uma agência, porque eles sabiam muito bem fazer campanha para o setor. E aí calhou de falar, aí eu contei para ele essa dor, falei, pô, o agro é imaturo, o agro não consegue aproveitar os dados, o agro não sabe dados, a gente não consegue entender se a ação é boa ou não, tal. E eu quero ter uma vertente digital dentro da empresa, e a empresa que eu trabalhava, a CP, era uma empresa completamente conservadora, né? Então, pô, a gente estava dando um passo na frente de todas as outras, falando, pô, como que eu vou fazer o digital? Né? A princípio eu pensei isso, né? Isso era que ano? 2000? Isso acho que era 2016, 17. É pioneiro mesmo. Não, 18, era 18 mais ou menos isso. Pro agro, cara. Pro agro isso que eu tô falando, não que a internet existe desde os anos Não, pra você ver, 2000, 2011 eles já investiam no Facebook para vender compra coletiva, né? No agro a gente tava falando, cara, o que eu vou fazer, né? Os caras não sabiam nem que era conta de anúncio. A galera sempre fala, não, no agro é diferente, cara, é diferente até que ponto, né? Cuidado com esses vieses, né, de que não funciona, de que não é, porque acho que a gente tem que fazer os produtos viáveis, os mínimos produtos viáveis e testar coisas novas. E testar, cara. E aí no final saiu uma proposta lá, ele falou, cara, vamos tentar fazer isso que você quer pro agro, a gente gosta do jeito que você trabalha, já trabalhamos juntos, já nos damos bem, vamos virar sócio e tal, e vamos voltar uma vertente pro agro. E a partir daí, cara, a Mac4, não só a gente atende outros clientes, mas o agro se tornou a grande vertente da Mac4. Hoje 70%, 75% hoje do nosso faturamento é agro, a gente tem um braço extremamente especializado, temos mais de 10 agrônomos dentro da agência, que a gente foi treinando para eles se tornarem essas pessoas. Então nós temos agrônomos dentro da área de dados, nós temos agrônomos dentro da área técnica, que é o que mais tem, temos agrônomos também dentro da área criativa, até para ajudar a diferenciar que uma das principais reclamações de todos os clientes nossos é, pô, cara, ninguém sabe a diferença de um pé de feijão para um pé de soja, né? Então, do pessoal que trabalha, né? Geralmente dentro dessas agências. Exatamente. E aí foi quando a gente foi crescendo, cara. E aí até hoje aí nós estamos já com quase 200 funcionários, né? Trabalhando em prol do agro, crescendo, né? A gente teve o Agro Day Talks, que é um evento nosso, a gente tem o Rotação de Culturas, que é um podcast, a gente é o maior apoiador hoje da ADMAG, né? Que é uma associação de desenvolvimento para o marketing do agronegócio, que a gente realmente fala que a história do agro é muito bonita, mas a história contada do agro não é sexy, né? E a gente tem muito apelo, né? Então, um dos apelos da ADMAG vem justamente cara, por que a gente não conta também tão bem essa história que a gente faz bem? Perfeito. Né? E aí tem, entre outras iniciativas, o anuário, que hoje a gente também cedeu para a ADMAG, né? A ADMAG hoje ela que organiza. Que organiza, que faz o head do evento, e a gente entra muito mais como patrocinador, apoiador ali, às vezes empresta um funcionário e tal, realmente porque a gente acredita, né, nesse processo de associação e de crescimento em prol do agronegócio. Legal. Muito bom, Diogo. E agora pegando um gancho, inclusive, do que você trouxe, né? Quando você entrou na Mac4 e começaram os trabalhos no agro, a gente sabe que o agro é específico, né? Em relação à sazonalidade, logística, é um setor, né? Jornada de produtor e tudo mais. E quando você começou, pelo que você me contou aqui, foi você que iniciou isso dentro da empresa e hoje é o principal pilar da Mac4. Qual que foi seu maior desafio quando você entrou e falou assim, bom, vou começar a conversar com empresas do agro, e você obviamente deve ter brifado, conversado muito com os teus sócios, falando, olha, tem algumas especificidades sim, a gente precisa contratar agrônomo, a gente precisa disso. Como é que foi esse começo, assim, foi difícil, foi fácil, você conseguiu portas abertas no começo? Me conta um pouco disso aí. Cara, eu acho que o principal desafio que a gente tinha continua sendo o principal desafio que a gente tem hoje no setor, cara. Você conseguir, cara, mudar a rodana e o formato como é feito o marketing hoje. Perfeito. Porque o que acontece dentro do agro que ele é um pouco diferente de outros mercados, cara. Normalmente, quem cresce dentro da área de marketing no agro não são publicitários. Sim. São pessoas que vieram do agro. Então, normalmente, quando você pega uma cadeia hoje de decisão,
né, de budget para marketing, 95% hoje são agrônomos, na sua maioria, que definem, que subiram de um cargo comercial. Né? E muito desse cargo comercial, o que era visto como implemento de vendas? Pô, era um dia de feira, era uma ação direcionada offline, era uma panfletaria, era um outdoor na entrada da cidade. Então, pô, eu lembro o outdoor mais concorrido, Luiz Eduardo Magalhães, velho, o cara tinha que fechar 4 anos. Eu lembro de Cândido Mota lá, tipo, que era do lado da Cooper Mota, que eu trabalhei lá. Também. Exato. Puta outdoor que... Aí as empresas ficavam disputando, né? Ah, vai colocar da minha cultivar de milho, não, é da Morgan, não, é da Singenta. A gente tem um cliente nosso que falou assim, cara, é absurdo, olha isso aqui pra mim. Ele abriu o orçamento dele, ele tem 3,5 milhões de reais pré-safra para fazer outdoor. Eu falei, cara, que 3,5 milhões, cara. Cada regional minha quer um outdoor. Então, pô, eu vou colocar um monte de outdoor para ficar um mês lá. O que eu vou converter? Como eu vou converter? Então, eu acho que hoje o principal ponto é a falta de conhecimento técnico em marketing para tomar uma decisão. Porque muito se fala sobre o marketing digital, né, cara? O marketing digital é isso, faz aquilo. Mas quando você entra na seara mesmo, que você entra, se você aprofunda, você começa a ver diversas tecnicidades que é muito difícil você explicar para uma pessoa que não tem conhecimento. Então, quando você chega e fala assim, eu falo muito hoje, um dos pilares da Mac4 é gerar valor através do resultado da performance. E o que isso quer dizer? O que eu falo muito para o meu time, né? Eu falei assim, cara, vocês têm que pegar um CPE, vocês têm que pegar um dado que é extremamente técnico, né? Tô falando de CPE, que é custo por engajamento, que também não vou ficar entrando. Cara, o que isso representa no negócio do cara? Né? O que a diminuição de um custo por engajamento identifica? Né? O que um tempo de sessão mostra para essa pessoa? É tipo, conseguir traduzir de uma maneira simples. É uma tradução, simples. exato. Da mesma forma que o agrônomo técnico tem que traduzir para o produtor de uma maneira simples o que é a fertilidade, a fitotecnia de maneira geral. Eu acho que é a mesma medida que você tem que falar para os publicitários, para o pessoal que trabalha na tua agência, cara, transfere esses dados aqui, essas coisas complexas para quem trabalha dentro das empresas, para que eles possam entender e entender o valor disso. Exatamente. E assim, muito do marketing digital, como ele é muitas vezes não visto, a operação dele fica dentro de uma plataforma, seja um Analytics, uma parte. Então a pessoa fica olhando e fala assim, pô, meu, essa agência está fazendo o quê? Está fazendo post no Facebook, está fazendo post no Instagram, então não entende, toda a rotina, geração de campanha, lookalike, cara, remarketing, que momento que aquele produtor tá, que mensagem que ele impactou aqui, eu joguei para o site, depois do site eu joguei para cá. Toda essa jornada dentro que eu faço digitalmente para ele ser impactado primeiro por uma cultura, posteriormente por uma solução, para depois eu impactar ele com um produto, para depois eu pensar no momento de conversão. Né? Então existe todo esse momento de funil digital, que é difícil essas pessoas entenderem, mensurarem, porque eles falam, e se não estiver fazendo? Como que eu vou saber? Né? Qual que é o contraponto de eu saber se está sendo feito ou não? Então acho que hoje o principal desafio que a gente tem, justamente, é convencer um setor que ainda não está 100% adepto ao digital, porque muitas vezes ele fala, pô... É cultural, você acha? É cultural. Muitas vezes assim, cara, a gente tem um cliente que é extremamente conservador, muito grande, assim, na parte de financeira, o maior player do setor, e, a gente entra em reunião, se eu tivesse grana, eu investia em TV. Aí você pega e você já começa a ver o viés, né? Cara, se o seu público é 0,005 do que está na TV, por que você vai jogar, cara, um canhão, cara, para você acertar 10, 15 moscas, cara? Então você percebe que há falta de conhecimento hoje ainda, né, de como você usar a assertividade. Eu estava numa discussão com os meus sócios essa semana, cara, que eu falei muito assim, hoje o cliente, ele se pragmatizou de uma forma tão errada quanto ao marketing, muitas vezes, cara, que ele não chega para mim e fala assim, eu tenho um problema e você, como agência de marketing, precisa resolver meu problema. Como você vai fazer isso? Eu não sei, porque isso é o papel seu resolver meu problema. Né? Você vai saber através de uma campanha de Google, de Meta, eu não ligo, mas você precisa resolver meu problema. Cara, você precisa encher, meu funil. Você precisa chegar em mais produtores, eu preciso aumentar o número de cadastros, assim, indiferente. Só que hoje, o que acontece? O marketing tá tão banalizado que a pessoa chega e fala, eu quero 3 posts no Instagram. Por exemplo, mas por que você quer isso? Porque eu preciso, tal, o pessoal quer ver tal. Às vezes não tem posicionamento, né? Não fez um trabalho prévio, né? Qual que é o posicionamento da empresa? Qual que é o teu objetivo, né? Exato. Pessoas, não, me falaram que eu preciso
tá na internet, então me faz os posts aí. Exatamente. E bora tocar esse trem, entendeu? Ah, quanto é? Não, é caro? Isso aí é caro. Exato, é caro quanto, né? Tá, é caro, custa quanto? Ah, 1 milhão, tá bom, mas qual que é meu retorno? Se eu te dar 10, cara, é de graça. É isso aí. Eu falo, né, se eu tivesse um negócio hoje, eu investiria 100% do meu dinheiro, porque, pô, se você investir volta 10, cara, pega dinheiro emprestado para você fazer a conta fecha, né? Principalmente quando você quer trabalhar com conversão. Sim. Então, a gente tem muito esse problema que a gente enfrenta hoje, que é realmente, cara, tirar esse cenário. Pô, o produtor tá conectado? Tá pra cacete, sim, cara. Tá muito conectado. Eles estão, às vezes, até no TikTok. Exato. Tem produtores que Instagram, TikTok, acha que não, mas eles estão lá. A gente tava num papo com a Solinftech, cara, pô, eles têm um processo de digitalização das ferramentas, cara. Pô, cada vez mais é empresa de maquinário, cara, 100% conectado o maquinário, total. Tudo conectado. Cara, por que o produtor não consome informação, sabe? Digital de produto, mas ele consome o produto de tal parceiro, ele consome digitalmente, a plataforma de negócio dele é digital, a plataforma de benefício dele é digital, a plataforma que ele usa para se conectar junto com, às vezes, com o RTV que está longe é digital. Não, mas publicidade tem que ser outdoor, sabe? Então a gente tem muitos paradigmas dentro do marketing que é isso, cara. O marketing ainda não está sendo olhado, né, muitas vezes dentro do agro como uma oportunidade de você resolver um problema que existe, né? E às vezes a gente acaba caindo naquela banalização, cara, é mais uma agência, é mais isso. Sim, que realmente é o que muitas agências criaram ao longo do tempo, sabe? Chega, faz de qualquer forma, não tem um conhecimento e se acaba banalizando uma sessão. Então acho que é muito isso que a gente pensa como é que for hoje. Por isso que a gente faz muitas iniciativas offline também. Estava te contando, né? A gente vai começar a Casa Agro São Paulo. Tem diversas iniciativas que a gente está conversando junto com a Macfor e Cadmag, porque um dos nossos intuitos, cara, é fazer com que o setor se evolua mais rapidamente e entenda essa necessidade do digital mais latente. Porque a gente tem muito mercado. Eu costumo fazer uma analogia que hoje o digital pro agro, cara, é como se a gente estivesse construindo um avião, né, enquanto que bem de consumo, varejo, cara, já é um avião que já está chegando na Europa e já voa 8 horas. Eu nem sei que motor que eu vou usar no meu avião, que tamanho que ele é. Então a gente tem muita oportunidade de crescimento, sabe? Então um dos nossos intuitos é acelerar esse processo. Legal. Pô, cara, por que eu vou demorar 10 anos para construir esse avião se eu posso tentar acelerar esse processo em 3, né? Uma vez que eu estou hoje, né, na liderança do setor, para a gente conseguir realmente efetivar essa ação. Então acho que um dos nossos objetivos e desafios são esses para o negócio. Até pegando isso que você comentou, Diogo, a gente é muito prático aqui na Cumbre, nas conversas e tudo mais. Vamos pensar a gente comentou sobre off e on, online e offline. Se, hoje analisando, por exemplo, você vai entrar numa empresa, né, dando um case aqui para você, tá? Você tem que trabalhar essas duas frentes, você tem que conectar os dois elos, tá? Não quero que você dê o ouro aqui do teu negócio, mas que você dê dicas práticas para quem quer começar, talvez, a fazer isso. Pode ser via agência, pode ser, às vezes... Eu quero que você me traga o racional, entendeu? Dessa coisa. Como é que vocês trabalham hoje? Como é que vocês pensam isso? Falar assim, cheguei numa empresa, quais são as primeiras coisas que vocês pensam para entender de fato aquele ambiente, o que aquele fundador, o que aquela empresa se propõe a fazer, qual que é o próximo passo, depois como é que você alinha essa questão do on e do off, como é que você trabalha o cliente, o nível de consciência do cliente, cliente, talvez a pergunta seja muito complexa, aí você vai quebrando ela, qualquer coisa, tá? Cliente que, poxa, não tem consciência do problema, já tem consciência do problema, mas não tem da solução, tem consciência da solução, mas não tem consciência ainda de que você é a solução. Que você vai chegando em todos os níveis, do frio, do morno, do quente, né, quando a gente fala de marketing, para que isso de fato não pode ser num médio e longo prazo, pode ser num curto prazo, depende se é a campanha de performance e tal, daí quando a gente fala do online, para você ter o resultado de fato. Então, eu quero que você... Vamos lá, a pergunta ela é ampla, mas como é que você abordaria uma empresa, como é que você construiria isso, aliando on e off, base a tua experiência, de novo, os cases de sucesso que vocês já têm aí, de grandes empresas que estão com vocês no agro, depois você até comenta aí de algumas, pode trazer, às vezes pegar um case específico de algo que você pode trazer, claro, não precisa nem falar o nome, mas como que você faria isso? Tá. Cara, acho que eu vou separar a sua pergunta aqui em dois espectros de clientes iniciais. O que tem consciência da necessidade e o que não tem consciência, tá? O que não tem consciência da necessidade do marketing digital, é muito difícil uma agência full portfólio digital conseguir adentrar dentro desse cliente. Porque, cara, é muito difícil você chegar
Às vezes é possível, às vezes acontece, mas é muito difícil você chegar na necessidade real de querer comprar uma moto, de ver valor numa moto, cara, e o cara sai com um caminhão da sua loja, entendeu? Então, quando a pessoa não tem consciência... E eu faço essa analogia porque é mais ou menos isso. O cara que quer uma moto, cara, quer um veículo prático, barato e que com baixo custo de manutenção. Pô, para eu vender um caminhão, só dando um... Pô, é grande, devagar, custo alto e, cara, muito tempo de manutenção e às vezes não atende nem a mesma demanda. Então, eu acho que quando a pessoa não tem consciência, é muito difícil eu conseguir entregar para essa pessoa os benefícios do digital. Porque você para ver, se uma pessoa não tem consciência do que é marketing digital, cara, você já percebe que essa pessoa está uns 30 anos, assim, um pouco deslocada, né? Para eu conseguir fazer essa atualização nela, cara, tipo assim, demora muito, cara. Tem Gasta cliente, muito, né? muito. Tem cliente nosso que pra gente fechar negócio são 3 anos, cara, tipo, de negociação, de falar, de mandar, manda aqui e tal. E você vai trazendo essa consciência pra pessoa, você vai conscientizando ela. Esse cara é muito complexo de fechar por conta disso, é isso que a gente fala. A gente precisa acelerar. Esse é o avião que vai demorar 10 anos pra voar e a gente quer fazer em 2. Então esse cara não conscientizado que tem a grana, cara, qual que é o nosso papel? De uma certa forma, colocar ele dentro de um ambiente, seja de evento, seja de palestra, seja de reunião, seja de atualização, e ir moldando esse cara para que ele consiga ter contato com pessoas que fazem o digital, que ele entenda a necessidade para que ele realmente venha a calhar a ser nosso cliente ou não, ou principalmente entender que o setor nosso está cada vez mais digital. Cara, quando o cara tem consciência, né, do produto e ele ele traz alguém que é focado em digital, né, você tem aquele cara que é maturo, não é imaturo e aquele cara que está no meio do processo. Então, quando a gente entra, não existe uma fórmula mágica porque a gente não sabe como está o cliente. Eu consigo fazer uma mensuração através de dados públicos, de entender como que aquele cliente está em maturidade digital, né? Então eu consigo saber via plataformas se ele faz um investimento em conteúdo, se ele tem palavras-chave indexadas, cara, se ele faz campanha, eu consigo entrar numa library, ver se ele está fazendo campanha, quantas campanhas fizeram nos últimos anos. Então eu consigo ter uma visão abrangente e daquilo eu consigo entender se esse cliente tem uma maturidade digital ou não. Só que quando a gente entra no cliente, cara, é um monstro, assim, porque tipo assim, você vê uma porta, né? Cara, quando você abre a porta, você pode abrir uma casa que é uma mansão, um apartamento pequeno, tal, que está quebrando, você pode fazer o aumento dos cômodos, mas é um monstro. Às vezes a gente entra assim num cliente, pô, que ele não sabe qual que é a linguagem que tá o site dele, por exemplo. Então a gente entra, pô, vamos fazer uma estratégia de SEO e tal. E aí você vai ver, pô, tá numa programação de Drupal, cara, que é muito complexo, antiga, que era por segurança, que tá no global, que tá não sei o quê. Cara, então aí você já começa a impactar, já vai fechando porta. Então, para fazer isso, eu vou fazer isso. Cara, um dos grandes clientes nossos começou em Drupal e a gente foi fazendo uma migração ao longo de 5 anos para a gente conseguir fazer o WordPress, sabe? Faz uma página aqui, faz um portal diferente, redireciona esse conteúdo para esse. Então, existe lá o Drupal, só que tudo do Drupal é direcionado para o WordPress, onde a gente tem mais facilidade de mexer. Então, assim, a gente vai construindo muito a jornada com o cliente ao longo do tempo. Pô, você entra em site, pô, o site está lá, não tem GA4 instalado, não tem tag lá para você saber onde que o produtor ou que o seu público está trafegando. Pô, você vai entrar numa rede social, pô, não está bem setada. Às vezes você entra lá numa rede social, o cara não colocou nem um perfil profissional. Então, assim, cara, tem muitas nuances quando a gente entra no negócio que, assim, a gente tem que identificar a oportunidade. Por isso que dentro do primeiros 3 meses, quando a gente pega um cliente, nós temos um squad que chama Squad Firefighting, né, que é um squad que a gente fala de apagar incêndio, porque todo cliente que a gente entra, ele pode já vir ele ser maduro digitalmente. Quando a gente entra, cara, a gente começa assim, cavar um monte de coisa que tá errado, sabe? Pô, o cara não instalou o Pixel, o site não tá funcionando da forma certa, a imagem não tá indexada, não tá, assim, é um regaço, sabe? Então, é isso que eu falo pra você que é foda, porque hoje muitas dessas empresas que são, né, não são sérias ou não são nativas digitalmente, cara, elas focam muito mais no criativo, no offline, compra de campanha e fazer o evento. Cara, esquece do digital. E digital virou uma vertente à parte, só que o agro está percebendo. Cara, o digital, na verdade, é uma das maiores plataformas. Hoje a gente pega a Case, por exemplo, eu vou falar isso aí porque foi um dado falado, não é cliente meu, mas na época que eu estava conversando com o diretor de marketing, eu falei assim, cara, pré-pandemia era 70 off, 30 on. Hoje é 70 on, 30 off. Né? E a gente fica naquela briga de entender, cara, AgriShow vale a pena ou não. Então, aquela discussão que eu tava te falando, cara, a galera discute, eu vou sair, mas, cara, a minha maior concorrente tá lá. Sim. Aí todo mundo, cara, quem tem o maior stand? Eu ou ele? Aí você fica naquela discussão, cara, eterna de, pô, vou colocar grana,
Mas se eu não colocar, será que eu vou deixar de ser lembrado? Tal? Então aí você vê os concessionários também ali, não, vamos colocando grana e acaba indo, né? Mas hoje a gente vê no digital, cara, que nunca foi dado a atenção necessária, sabe? Nunca foi o mote de negócio, né? O core business de uma empresa chegar a fazer o digital, que é o diferencial da gente hoje, né? O nosso core business é o digital. Então, quando a gente entra, a gente pega muita coisa. Então, esse squad de firefighting fica muito responsável por isso. Para entender todos, a gente tem uma lista de objeções. Pô, tem instalado de A4, tem tag, tem pixel, tem isso, qual que é a linguagem, o checklist. Se não tiver, dá pra gente ser feito, já vai fazendo na hora pra gente deixar a conta redonda, pra gente começar a trabalhar na forma. E a gente trabalha com N formas de contrato, né? Então, tem clientes que contratam a gente para fazer CRM, tem cliente que contrata a gente para fazer full digital, tem cliente que contrata a gente para fazer site, tem cliente que conhece só para fazer SEO, quero aumentar a busca minha no mecanismo de busca de inteligência artificial, que é o AIO, a gente faz também. Então a gente, quando fala marketing digital, a gente abrange, né, não só a parte que diz de comunicação, né, mas a parte de negócio digital. Então tudo que é digital hoje do nosso cliente a gente faz. Né? Então a gente faz essa parte de tech, a gente faz essa parte de produção, faz parte de BI, Data Lake, toda essa parte digital que está por trás do negócio a gente faz. Legal. E o que você pode trazer, sem citar nomes, claro, né, Diogo, de resultados, assim, de uma empresa que vocês começaram a trabalhar, sei lá, está há anos no portfólio, ou começou em um ano, já trouxe um resultado perceptível, e não precisa ser resultado necessariamente de venda, ou pode ser também, se você tiver essas métricas para trazer, falar, olha, a gente fez isso e conseguimos entregar esse resultado para o cliente, até para tangibilizar para as pessoas, que eu acredito que ainda tenha muita gente que vai escutar esse podcast, ou que não escuta, mas tem essa concepção de que, como é que eu tangibilizo isso, né? Justamente pelo que você falou, a gente precisa mudar uma mentalidade de um setor que às vezes fala assim, eu não vou contratar a agência, porque a agência só vai fazer os posts lá, porque muitas delas só entregam isso mesmo, né? No fim das contas. Então, você tem algo que você pode trazer assim para... Eu vou trazer, eu vou falar para você rapidamente sobre 3 casos. Um pouco mais embrionário, um meio maduro e um maduro. Esse meio embrionário, a gente, de novo, né, de tentar mensurar a qualidade da comunicação. Muitos dos stands, até hoje, colocam pessoas ali na frente para captar lead. Normalmente são algumas meninas, que eles colocam, tá mudando o setor, mas sempre foi isso. Né? Para mim é um baita de um questionamento. Falei assim, cara, vocês pagam R$300 por pessoa, tem 10 pessoas aqui, né? Querendo ou não, é investimento baixo, mas beleza, 5 dias de feira, R$15 mil, você vai ter um investimento de uma pessoa ali captando lead. Falei, cara, não vamos cancelar isso. Vamos fazer o seguinte, vamos subir uma LP de cadastro, vamos fazer uma campanha direcionada para produtor rural, não sei se eu já te contei sobre esse... Não me lembro, acho que talvez sim. Vamos fazer uma campanha e tal, e vamos mapear o produtor antes dele chegar na feira. Né? Por que eu vou cadastrar ele? Por que eu vou esperar a feira para eu conhecer o produtor? Né? Por que eu não espero chegar à feira para eu amadurecer ainda mais o relacionamento com esse produtor? Então a gente pegou uma verba que era de R$10 mil, né? Naquele momento lá, isso ainda foi um teste, sabe? Um teste. Vamos pegar esses R$10 mil, vamos investir numa ação de pré e durante feira para a gente pegar esse cara, fazer com que ele venha visitar. E a gente, cara, nessa ponderação de mandar tal, a gente colocou um QR Code lá para ele, que ele podia ir lá e retirar um brinde dentro do stand, tal, se ele se cadastrasse. E a gente conseguiu 10 vezes mais cadastro no pré-feira, com menos investimento do que aquelas pessoas captando na hora. E aquele momento, não só, o investimento não era só para captar, então a gente fez uma jornada de comunicação. Então ele foi conhecendo o stand no pré, ele foi sabendo o que ia ter e tal. E a gente teve uma taxa desses cadastrados dentro do stand de 70%. Cara, que é um baita de um número. Você fala assim, a cada 10 que eu impactei 7 realmente, que cadastrou 7 foram. Né? Hoje a gente fala de evento, convidado, confirmado. A gente está falando de uma taxa de 20% de existência. A gente teve 30 né, numa feira que às vezes é gratuita e às vezes entrega... Ele tem 100 opções. E viés comercial total, né, cara? Viés comercial total. Então a gente conseguiu fazer essa jornada, essa pessoa foi com o QR Code, já conhecia o produto e tal. Quando ela chegou lá, você já direciona melhor. É igual você chegar num shopping sem saber para que loja você vai. Mas quando você chega no shopping, você sabe que aquela loja vai estar numa promoção, vai ter um coquetel, vai ter isso. Às vezes você já chega direcionado aí para aquela loja, que foi o que aconteceu. As pessoas entravam lá e já procuravam direto o stand dessa empresa que a gente fez essa ação. E a partir desse momento a gente começou, ao longo dos próximos anos que a gente foi trabalhando com essa empresa, cada vez mais aumentar
né, esse investimento pré-feira, sabe? Pô, às vezes a gente começou a fazer publicidade dentro de aeroporto, a galera descia no aeroporto, ela já recebia um SMS, a galera chegava nos principais pontos, passava num ponto da estrada, que era um principal ponto de acesso à feira, aquela pessoa já começava a receber o SMS. Então a gente começou a fazer, a funilar para que todas as pessoas que estivessem chegando na feira, antes de chegar na feira, já soubessem que aquela ação estava acontecendo, seja via aeroporto, rodovia, via internet, digitalmente, aquela pessoa sabia o que estava acontecendo no stand daquela empresa que a gente atendia. Isso é uma boa combinação de on e off, né? Perfeito, exatamente, né? O mini channel que a gente fala, né? A gente fala muito que isso chama, hoje na rotina que a gente tem, chama phygital, né? Não é mais nem digital nem off, mas é a transição. Pô, ele vê o outdoor, ele é impactado digitalmente, aí ele conversa com o cara que manda um WhatsApp, ele volta pro digital. Então toda hora o cara tá transitando entre on e off, sabe? Não existe certo e errado. E é loucura, né? Porque daí muita gente olha para todo esse ciclo, né? E ele só vê o last click ali, né? Da compra. Exato. Ah, eu comprei 100 mil reais em adubo com a empresa X. Aí, por vezes, ela foi impactada na feira, conversou com a RTV, voltou para o WhatsApp, recebeu uma outra notícia. Ele falou do Maduro, ele recebeu um e-mail, né, específico de safra, né? De soja subiu, desceu e tudo mais. E foi a empresa que mandou aquele informativo. Quando você vê, você está próximo, você está sempre próximo, está sendo sempre lembrado. Né? Tem pesquisas que dizem, né, que o cliente precisa de 8 touches para realmente conseguir gravar uma mensagem, conseguir realmente que a tua comunicação seja impactante para ele. Então, muitas vezes tem pessoas que olham e falam assim, mas o RTV foi lá na fazenda e fechou o pedido, velho. Peraí, tudo que foi feito atrás... Não adianta nada. Em certa medida é complexo, né? Complexo, você olhar para tudo isso e falar assim, não, é porque ele passou na feira, aí você tem que começar a tentar juntar esses pontos para poder mostrar e falar, não, a gente entende que o RTV é importante sim, mas a gente fez um trabalho aqui, ó, dá para ver que ele passou por aqui, pelo menos. Todo o caminho talvez você não ache. Não acho, né? Mas você consegue mostrar, né? Exato. E qual que é o outro case que você Cara, tem? a gente tem um case também que é massa, assim, a gente tinha uma jornada de eventos também offline, né, que era um lançamento de um produto, um dos maiores lançamentos dos últimos 3 anos, e ia rolar um roadshow em mais de 60 cidades, onde eles precisavam conseguir quórum para todos esses eventos que eles iam fazer. E, cara, de forma offline, via RTV, assim, era impossível, né? Eles tentaram rodar o primeiro evento, colocaram, acho que, não sei quantas pessoas foram ver, tinham 6 produtores, cara. Nossa. E aí, então, tipo, chamou o nego de faculdade e tal. Então, você começa a ver assim, cara, qual que é a qualidade? Eu vou encher... E aí isso chamou uma atenção, porque falou assim, cara, se a gente está pegando um evento que a primeira vez a gente mapeia para entender se é produtor ou não, e menos de 5% do público presente não é produtor, o que está acontecendo dentro das outras coisas? E aí gerou uma discussão lá e falou assim, cara, vamos fazer toda essa parte de evento digital. E a gente pegou, a gente tinha que... Cara, cada evento era 150 pessoas, cara, era gente pra caramba. A gente ia colocar 10 mil pessoas em... Só que assim, cara, ia passar por Rondonópolis, ia passar por Juí, ia passar por... Cara, um monte de cidade. Então a gente fez uma campanha, cara, mega segmentada, né? Com atributos de vendas diferentes, porque eu acho que isso que é muito importante. Às vezes você tem um produto, cara, que ele performa no sul diferente do que ele performa no Mato Grosso, sabe? Então, pô, beleza, numa região tem cigarrinha, na outra tem, né? Tem lagarta e não tem. Como que eu faço a comunicação? Então a gente fez uma comunicação extremamente direcionada, né? Uma comunicação de 3 touchpoints, sabe? De lookalike, de remarketing, para conseguir identificar esse primeiro, identificar esse público regional, porque quando você faz uma campanha muito segmentada, seu custo, cara, aumenta muito, porque você está nichando demasiadamente. Cara, eu preciso achar meu público-alvo dentro desse núcleo que tem 10 mil pessoas, né? Só que assim, como que eu acho? Você faz 5 campanhas para conseguir atingir. Qual foi a melhor campanha? Cara, por quê? Foi uma campanha de benefício de produto. Cara, vamos ramificar essa campanha de benefício de produto em 3 benefícios. Qual que é o benefício que mais chama atenção? Eu não posso falar aqui porque vocês não sabem que cliente que é. É X benefício. Cara, vamos ramificar esse benefício. E fazendo isso, cara, a gente conseguiu pegar nessa cadeia de lançamento de produto, cara, a gente encheu os eventos assim, cara, em 15, 20 dias a gente foi fazendo. E a qualidade era produtor, porque a gente fazia, né, esse aquecimento. Então pra gente não é. Então chegou no momento e falou assim, cara, às vezes não compensa eu ficar gastando muita energia offline, porque você tá tirando o cara de venda para fazer algo que não é a zona de genialidade dele.
Muitas vezes é também, mas assim, um cara tá na correria, o cara não vai fazer isso, lembra, não vai conseguir, mas você acaba gerando uma cadeia e lógico, aí esse time de venda também foi posicionando e a gente conseguiu fazer esse lançamento, sabe? Tá lotado em todas as cidades que foram passando, muito pelo fato da microsegmentação, que a gente fala muito sobre isso, sabe? O público X consome de conteúdo diferente do conteúdo Y e tal, como que eu faço essa diferenciação? Para sementes, cara, né, que a gente tem um cliente grande de sementes, a gente faz muito isso, cara, porque o cultivar que tá rodando em Tangará é diferente de, sei lá, de Sinop, cara. Né, o posicionamento é diferente de um cultivar para o outro. Então você vai fazendo essa variação de comunicação, porque, cara, eu quero esse cultivar aqui, eu quero esse cultivar. Se ele entrar nesse aqui, ele pode consumir. Se ele entrar nesse, tá, pô. E a gente começou a trabalhar muito casadinha também de milho e soja, né, safra, safrinha e tal. E a gente começou a fazer essa segmentação e o resultado foi muito massa, cara. E a gente tem um que eu acho que é um pouco mais maduro, assim, sobre marketing de influência, onde a gente começou a trabalhar de uma forma de não trabalhar produto, mas trabalhar sobre o dia a dia do produtor rural na lavoura, para a gente conseguir fazer esse brand awareness, tal, aumentar a venda de alguns produtos. Nós fizemos para uma grande cultura e para uma pequena cultura, né, mais segmentado. Cara, os resultados foram muito massa. Teve um momento que a gente teve lá, era um lançamento de produto. Cara, hora e momento certo. A gente estava falando muito sobre um produto que era para, naquele momento, para uma praga específica, mosca branca. Cara, e a gente tinha feito uma desse programa para a gente falar sobre aquela exata doença. Cara, aquela praga. Quando saiu, que deu uma estourada na praga, cara, em 2 dias acabou, tipo, o estoque de todos os produtos na região produtora, sabe? Então a gente falou assim, pô, que massa. Mas será que veio do digital ou não? E a gente começou a ver, pô, tá sendo feito aqui. E quando a gente fez para uma grande cultura, aconteceu a mesma coisa, cara. A gente, na área daquele produtor que estava sendo impactado, onde ele tinha maior audiência, o aumento de compra de produto aumentou em 70%. E quando a gente fez a gente foi fazendo polos de raio, porque eu não tenho acesso normalmente à carteira de vendas não abre, quase nem internamente é aberto. Só que quando a gente fez um estudo com o comercial, foi muito massa, cara, porque ele foi fazendo assim, o influenciador está aqui. E a gente foi fazendo alguns raios. E quando você viu os raios, cara, o que estava mais próximo consumiu mais aquele produto, aí conforme foi aumentando, foi consumindo, diminuindo. Então, não diretamente, mas através desses dados, a gente começou a ver que as áreas que a gente estava segmentando a comunicação, né, conforme ia se afastando, ia gerando menos negócio. Então, automaticamente, a gente percebeu, cara, tá gerando negócio. E aí foi algumas ações até em movimentação de mercado que nós na Mac4 fizemos. Cara, será que vale ter um grande macro influenciador ou compensa ter vários micro influenciadores? Né? E aí surgiu muito das nossas ideias também de tornar o time de venda influenciadores. Né? Legal. Eu acho que é o que tem hoje movido a gente ajudar as empresas a fazer com que não capacitar eles para eles serem influenciadores regionais. Isso aí tem um outro... Dá papo para umas 2 horas, né, Diogo? De falar um pouquinho de como os RTVs, os consultores, quem está na ponta, que é quem tem confiança do produtor, que está lá no dia a dia com ele, pode usar do digital, né, das ferramentas digitais, não só do WhatsApp, né, que todo mundo fala, WhatsApp, o produtor usa o WhatsApp, beleza, mas às vezes, eu tenho a concepção, Diogo, não sei se certo ou errado, tá? Tem uma frase célebre aí de um publicitário que fala que every company is a media company, né? Toda empresa é uma empresa de mídia e que tem que trabalhar com marketing, divulgação e tudo mais. Eu acredito muito também, pode ser um pouco enviesado, tá? Deixando bem claro aqui, de que toda empresa também é uma empresa de educação. E quando você alia marketing digital com educação, você não necessariamente a todo momento está tentando vender algo para alguém, mas você está ensinando alguém algo, você se aproxima dessa pessoa, desse cliente, desse produtor, dessa empresa parceira. E eu vejo muito pouco essa combinação, sabe? Do alcance que tem, eu tenho 1.000 seguidores, tá, cara? Mas você faz às vezes um Reels que chega em 1.000 pessoas ou chega em 500 pessoas, você está falando com 500 pessoas. Se tiverem 100 produtores que te seguem intencionalmente, você falou, segue lá, você tem Instagram e tal, você está próximo dele, você está próximo não fisicamente, mas você está próximo, né, através da ferramenta digital. Né? E realmente ensinando porque é genuíno, não que você está sempre tentando fazer, no final você está fazendo um pitch para algum produto teu, entendeu? Eu acredito muito nessa combinação e na minha percepção é pouquíssimo explorado, sabe, no agro de maneira geral, tá? Eu vejo poucos RTVs que têm consultores de maneira geral, né? Pessoas que trabalham com vendas, que eu vim de lá também, que entenderam isso, começaram a usar isso de maneira intencional, criar conteúdo educacional para se aproximar dos clientes, entendeu? E isso, consequentemente, não é uma coisa que vai acontecer, na minha percepção,
comecei a fazer agora, nossa, eu já estou tendo vendas disso aqui, mas por vezes você vai começar a perceber, o produtor fala, eu vi aquele teu vídeo lá, eu achei interessante isso, né? Porque a gente está num momento de safra, de plantio, e você falou como é que a gente tem, o que a gente tem que tomar de cuidado, por exemplo. E para mim isso foi legal. Então você impactou ele de alguma forma. Às vezes é um cliente que lá do Mato Grosso você visita uma vez por mês. Porque as regiões... é gigante. Exatamente. Como é que você consegue aliar isso, né? Então eu acredito muito nessa combinação e acho que tem um potencial gigantesco aí nesse caminho que vocês estão seguindo. Eu acho também, cara, eu falo muito que hoje o produtor compra, quando ele vai comprar de alguém, cara, de um RTV, muitas vezes o RTV, ele se porta como um comercial, sim, mas muitas vezes ali, cara, a venda é técnica, né? O próprio é técnica, né? Então o papel dele é conseguir ensinar o produtor sobre alguma coisa. Então acho que o papel da educação é muito isso. Eu falo muito também, e eu acredito, cara, porque eu falo muito assim, não adianta a gente ter o RTV presente só no momento da venda, sim, né? Eu acho que é uma construção de autoridade. E, cara, a autoridade não se constrói sem educação, né? Você não vai conseguir criar uma autoridade sem ensinar algo para alguém, né? Porque não sei se você já parou para pensar nesse momento de construção de autoridade, as pessoas que você entende que elas são autoridade, cara, é pelo simples... E assim, eu falo autoridade não, sei lá, Virgínia, essas coisas, mas eu falo assim, autoridade, sei lá, o João Kepler, sei lá, o Fava Neves, né? Cara, porque o Fava Neves também é um cara que influencia, cara, porque o cara tem um conhecimento absurdo, sim, o cara ensina, né? Ele construiu isso ao longo de décadas. Exato, é um professor, é um docente, né? Então, quando a gente pega e fala muito sobre essa construção de autoridade, tá 100% atrelado à educação. E pouco se percebe isso, né? E não só a educação técnica, né? A educação, você chegar pro cara e ajudar ele a tomar a decisão no melhor momento. Então, às vezes o cara lá tá vendendo defensivo, tá vendendo semente, tá vendendo fertilizante, o cara tá focado no produto. Mas, cara, e se falar um pouquinho de safra, cara, como que a política vai impactar a safra dele? Cara, o que ele tá vendo de projeção de dólar? Qual que é o melhor momento de compra e venda do produtor? Sabe, ter aquela pessoa que atrela tudo, né, esses assuntos de uma forma educacional, eu acho que é isso, né? Eu falo muito isso, pô, o RTV não deveria ficar falando só de produto, é produto quando tiver com o produtor. Fora de lá, cara, fala de todos os outros assuntos, menos produto. Deixa para falar produto só no momento de venda. Só que aí precisa ter repertório, né, Diogo? Exato. Aí precisa estudar, né? Exato. Aí precisa querer estudar e ir atrás, né? E Exato. a gente sabe que quem gosta do técnico, às vezes, fica só no técnico. Exato, acho que é o suficiente, né? O produtor chega lá, cara, 10 negros vendendo fertilizante, falando do modo que o fertilizante vai mexer no solo na raiz, cara. Porra, beleza. Mas é isso, cara, é complexo. E falando um pouquinho, muito legal o papo, Diogo, falando de futuro, tá? A gente tem IA aí dentro de marketing. O que você, dentro do digital, né, do marketing digital, focando em agro, pode ser composição de IA, você pode trazer outras tendências aí. O que você diria que vai acontecer para os próximos 3 a 5 anos dentro do digital? Você acha que isso vai acelerar muito rápido? Não, ainda vai ser um trabalho de formiguinha aí, de educação, de conexão, de proximidade? Ou você vê que vai haver um momento de maturidade que talvez, vocês inclusive estão ajudando a construir isso, né? Que as coisas vão acelerar, tem alguma tecnologia além da IA que a gente tem que ficar de olho aí, que combina IA e marketing digital e resultados, performance? Cara, eu acho que não tem como falar que hoje o processo existe mais sem IA, né, cara? Parece até um negócio louco que aconteceu tão recentemente e, cara, já é prática, né, recorrente. O que eu vejo que a IA, cara, vem muito para ajudar, a gente tem muito processo, nós temos hoje uma área dentro da Mac4 que ela é uma área que a gente chama, ela fica dentro da área de tecnologia, ela reporta direto para o nosso CEO, que é uma área voltada a gerar otimização e criação de novas ações voltadas 100% ligadas à inteligência artificial. Então, assim, a gente tem otimizado o processo, a gente tem otimizado campanhas, a gente tem otimizado criação, a gente tem otimizado, cara, diversas coisas, criação de reunião, cara, formalização, ajuda para a parte técnica. Então, muita coisa dentro do back-office hoje da Mac4, a gente já desenvolveu diversos copilots, então nós temos alguns copilots no time de conteúdo que a gente mesmo formou. Perfeito. A gente tem um copilot, por exemplo, de SEO, de AIO, que às vezes nossos clientes têm acesso e eles conseguem ter uma plataforma da Mac4 onde eles conseguem pesquisar como que eles estão performando, como os concorrentes. Então a gente tem diversas soluções hoje de inteligência artificial já voltado como produto, né, para a gente entregar para o cliente, mas a gente também tem isso aí muito dentro do DNA nosso, da gente conseguir otimizar. E muito do que eu falo para o time não é que vai roubar posição de ninguém, muito pelo contrário, cara. A partir do momento que eu tenho
uma área que trabalha de forma com maior rentabilidade e eu consigo oferecer para o meu público um produto mais competitivo financeiramente, só que ao mesmo tempo me traga uma rentabilidade, não é que eu vou diminuir as pessoas, não, eu vou crescer a empresa mais rápido, eu consigo ser ainda mais competitivo no meu preço, então eu consigo crescer. Então acho que muito disso que a gente fala sobre vai roubar emprego, eu acho que assim, cara, quem operar IA realmente vai ter uma vantagem comercial, né? Essa vantagem comercial vai fazer com que sua empresa cresça ainda mais rápido. Né? A gente vê muito isso, eu quero crescer de 200 para 400. Eu não fico olhando muito para o número de funcionário, porque na verdade a gente não quer aumentar funcionário, mas a gente quer aumentar a rentabilidade, otimizar, né? E trazer mais senioridade para o time. Né? Mas, cara, eu acho que daqui para frente é muito IA, cara. Muito IA para tudo que está sendo usado. A gente fala muito IA. Ficou até meio soberbo a gente estar falando de inteligência artificial, né, cara? Mas... Cara, eu não consigo ver uma vertente hoje sem, né? A gente está conversando essa semana também sobre maquinário, cara. E o poder das máquinas com inteligência artificial, que antes elas eram, né? Poderia fazer alguma análise preditiva. Com inteligência artificial não só existe mais análise, como já existe a tomada da melhor decisão. Né? O produtor reclama muito disso. Tá bom, beleza, você está me gerando 1 milhão de dados. Eu tenho que chegar e ficar analisando, eu tenho que fazer isso aqui, cara, às vezes a hora passou, porque a máquina já não faz essa análise aqui, já pega e já toma a melhor decisão, porque vai aumentar, diminuir a velocidade, né, porque então, tipo assim, por que já não toma a decisão, né, porque precisa ser o operador que aperta o botão, então acho que muito nessas decisões ela já vem sendo tomada sozinho, sabe, eu acho que pra mim, cara, é sem volta o que tá acontecendo nesse cenário. Legal. Com certeza a gente vai ter muita coisa aconteceu nos últimos 2 anos, muita coisa tem para acontecer aí nos próximos, né, Diogo? Tanto em marketing digital como no agro de maneira geral, né? Eu acho que as pessoas, não sei se é o caminho, eu preciso fazer um MBA sobre isso, mas assim, vai estudar, né? Vai entender um pouquinho, porque eu sempre falo, não é, eu vou implementar por implementar, né? Deixa eu entender realmente quais são os meus processos, o que realmente eu posso otimizar com uma inteligência artificial, ou com um agente de IA, ou com... às vezes, né, eu acredito que vocês tenham também alguns prompts que vocês ajudam o time a entender, tipo, essa empresa tem esse direcional, então já tem o prompt pronto, ela já analisa alguns artigos, alguns posts que foram feitos e consegue construir dentro da narrativa da empresa e tudo mais. Mas é entender de fato esses processos, entender o que dá, o que funciona, né? O que não precisa de criatividade, que é uma coisa meio repetitiva, e realmente utilizar dela da melhor forma possível. Exato, hoje eu falo muito time, cara, a dificuldade que a gente tem com o nosso time não é nem de usar a inteligência artificial, é das pessoas entenderem como elas podem usar, entendeu? Então, beleza. Não deu certo pro meu negócio. Cara, mas o que você fez? Eu coloquei no ChatGPT. Sei lá. Escreva isso pra mim. Cara, óbvio que ele não vai saber, cara. Você tem que entender que ele é um ser humano que toda vez que você fala alguma coisa, você tem que explicar tudo de novo. Né? Então não adianta, não é igual você fala pro seu filho, tem que tomar banho, uma hora ele vai entender do subconsciente tem que tomar banho. Inteligência artificial, se você abrir uma tela, ele não sabe que ele precisa tomar banho, entendeu? Então toda vez você tem que falar assim, você tem que se comportar dessa forma, você precisa tomar banho todo dia, tal. Lembrando disso, passa a fazer isso, né? Então acho que o pessoal tem essa dificuldade de entender como funciona para fazer a solicitação da melhor forma possível. Por isso que a gente trouxe um especialista de prompt, de codificação de IA, justamente para essa pessoa ajudar a tirar do nosso time essa necessidade, ensinar para eles como monta, mas ele monta, depois ele entrega o produto finalizado para essa pessoa ir nutrindo, né, para que a gente tenha um produto sempre atualizado. Muito bom. É isso aí, pessoal, vocês estão gostando do bate-papo aqui? Se estão, não deixem de se inscrever no YouTube. Se está assistindo pelo Spotify, deixa 5 estrelas aqui pra gente, compartilha com colegas, com profissionais que trabalham em marketing dentro do agro e os que não trabalham também, que precisam aprender com esse conteúdo aqui com o Diogo, que está fantástico. E é isso, gente. Conto com o apoio de vocês e vamos voltar aqui para a gente seguir para a nossa última etapa do nosso bate-papo, Diogo. Eu quero vou falar um pouquinho de liderança agora, de pessoas, pegar um pouco da tua experiência em relação a isso, né? Você falou que a empresa já está próxima a 200 colaboradores, né? E a gente sabe que marketing digital, como você mesmo trouxe, né? Ela exige dados, tecnologia, agilidade e criatividade, mas também precisa de cultura e pessoas. Né? Eu quero que você fale um pouquinho sobre como é que você hoje seleciona a tua equipe para trabalhar com agro, como é que essa especificidade, que você já falou que tem alguns agrônomos e tudo mais, quais são os seus desafios também, né? E assim, são agrônomos com publicitários, com marqueteiros juntos e essa composição de cultura, como é que você faz isso aí funcionar de fato no dia a dia para as empresas do setor?
Tá, cara, é uma combinação um pouco complexa, né? Porque são modos de pensar diferentes de uma pessoa que vem de exatas, né, para uma pessoa que vem de humanas, né? Então a gente tem às vezes ali um certo conflito, mas eu acho que qualquer empresa, né, você tem esse ponto de conflito e fazer com que as partes se entendam, faz parte da liderança de você conseguir fazer com que essas pessoas se conectem. Cara, hoje eu acho que é até chover no molhado falar um pouco sobre a dificuldade de contratação e fazer com que as pessoas se entendam. Se eu falar para você que eu acho que o menor dos meus problemas hoje é fazer com que as pessoas publicitárias entendam de agro, as pessoas de agro entendem de publicidade, eu acho que para mim hoje é o menor problema, né? Eu acho que hoje, como papel de gestão e liderança, cara, tá cada vez mais complexo você conseguir gerar uma linha, né, de sucessão. E quando eu falo sucessão é criar, né, layers de hierarquia e que cada um consiga entregar o que tá proposto a entregar, né? Então, acho que a dificuldade nossa hoje como gestão está isso, porque hoje no setor de publicidade a gente tem uma rotatividade mais alta do que o mercado comum, né? Então, a gente tem uma alta rotatividade, tanto que uma empresa de 200 funcionários hoje, a gente tem uma área de RH que é praticamente 100% focado em fazer hunting, né? Nós temos 5 pessoas focadas em fazer hunting, porque a gente sempre tá alimentando um banco de talentos para que quando eu tenho essa rotatividade eu já tenho uma pessoa ali pronta ou minimamente testada ali por via entrevista que pode assumir aquele cargo. Mas acho que o principal ponto que a gente tem é esse, cara, conseguir contratar pessoas hoje que tenham soft skills adequadas, né? Eu acho que hoje soft skill vale muito mais do que hard skill. Não sei se a audiência que nos ouve entende sobre hard skill ou soft skill, Sim, acho que sim. Sim. Né? Então, acho que a parte de soft skill é o que vem batendo mais, né? E a gente faz também algumas lideranças multidisciplinares. Então, hoje parte da minha diretoria, né, que responde para mim, parte deles já são sócios, né? E a gente tem um viés muito como modelo de negócio, cara, de promover cada vez mais sócios. Então a gente quer ter essa promoção e dividir um pouco da responsabilidade, né? Então hoje a gente tem um sócio que é agrônomo. Partnership? É o modelo XP ou não? Cara, não. É um modelo que de contrato social mesmo, entre contrato social, não é ações, mas ações dá acesso ao contrato social, de equity mesmo. E essas pessoas vêm entrando para assumir a responsabilidade. Então, a pessoa entrou, cara, é uma pessoa que vai ajudar a resolver o problema, está resolvendo o problema, está ajudando, cara, está tocando a área, por que não ser sócio, né? Eu falo, às vezes eu prefiro comer uma pizza de 16 pedaços com 3, 4 pessoas do que ficar comendo um brotinho sozinho, sabe? Pô, e às vezes você falta, né? Perfeito. Às vezes você se faz necessário faltar por algum motivo de saúde, etc. Pô, se eu não tenho ninguém que assume e veste a camisa com a responsabilidade, quem que vai assumir meu lugar? Às vezes até para expandir negócio, né, cara? Pô, eu quero pôr uma vertente e outra. Então a gente tem esse modelo de partnership e a gente tem uma baita dificuldade de achar sócio, cara. Sim. Baita dificuldade. Assim, é uma proposta extremamente agressiva, cara. Virar sócio, crescer, aumentar, ter participação, ter voz ativa, ter cadeira no conselho, cara. Poder opinar, né, poder tomar decisão, ter acesso a informações ali, cara, você ser dono do negócio de verdade, né? Não é um processo de equity no qual você fala assim, beleza, tem seu equity, mas fica quietinho lá e faz o que você tem que fazer. Não, cara, a gente quer gente com equity que coloque, sei lá, não posso falar dessa expressão, né? Mas, cara, que faça o negócio acontecer da forma correta. Cara, teve uma reunião lá, eu tenho hoje de líderes no meu time, eu tenho quase que exerce papel de liderança no meu time, uns 30 e poucas pessoas. Eu fiz uma abertura, falei assim, galera, pô, a gente tá precisando, queremos sócio, quem tá com a faca no dente e tal, 2 pessoas vieram falar comigo, sabe? Então, tipo, você fala assim, cara, como assim? Menos de 5% da empresa, né, de líderes querem ser. Então, você vê que se em qualquer momento da minha carreira, o cara fala assim, cara, quer ser sócio? Cara, na hora, quando eu vim pra Macfor, a proposta que a Macfor fez pra mim, né, voltada ao equity, cara, era pra eu ganhar 40% a menos do que eu ganhava, virar CLT, entendeu? Falei, cara, vamos embora, sabe? Porque, tipo assim, é um processo de longo prazo. Só que a galera tá muito imediatista, cara. Não, quero virar sócio amanhã. Tá bom, cara, você não tá fazendo o básico, tá? Sabe? Se comprove, gere confiança, sabe? Eu acho que hoje a gente tem essa dificuldade cada vez maior, cara, da gente conseguir criar valor nessas pessoas de longo prazo que hoje ficam olhando muito para curto prazo, cara. E isso é a maior complexidade que a gente tem hoje. Muito bom. Vou fazer a última pergunta e a gente vai para o mini bloco Pinga Fogo com o gestor da Agro, tá? Eu já te explico como é que funciona essa última parte. Falando agora pessoalmente, tá, Diogo? Olhando para você daqui 5 a 10 anos, onde que você quer estar profissionalmente e como pessoa e que legado que você quer deixar no agro, que impacto que você quer gerar dentro do nosso setor? Cara, eu acho que
quando faz projeção de 5 anos, eu já nem sei mais onde eu quero estar, porque eu falo muito para os meus amigos, assim, cara, o lugar que eu sei que eu cheguei hoje é muito além do que eu pensei que eu fosse chegar até pro final de carreira. Assim, não tô me colocando aqui nada como... Não é falta de humildade. Mas assim, cara, é que tipo assim... Pô, você tem uma equipe... Hoje minha equipe só tem 160 pessoas. Pô, hoje eu já lidero 6 diretores, né? Sêniors, assim. Então, você chega num momento assim que você fala assim, pô... Aonde você quer chegar daqui 5 anos? Eu não sei profissionalmente se a minha ambição hoje... ela passa mais por cadeira, sabe, cara? Eu não entendo que minha ambição é cadeira mais. Eu acho que a minha ambição é muito mais de que forma, e eu acho que está muito mais ligado ao legado, né? Porque é muito difícil você entender seu legado, cara, quando você é um tanto quanto júnior, você tem uma ambição de crescimento de carreira. Porque você fala assim, cara, pô, meu legado é de chegar na empresa, tal, fazer isso, cara. Eu acho que hoje o meu legado, quando você está numa posição mais de alta hierarquia, assim, de alta gestão... Cara, acho que muito mais o meu legado é a forma que eu penso. Eu trabalhei muito com o meu time. Falei assim, cara, hoje eu mudo a vida de pelo menos umas 600 pessoas, né? Porque, pô, tem família, tem pai. Fora os clientes, né? Você ajuda, Não, né? exato. Fora cliente, fora o setor. Mas, assim, diretamente, que eu emprego, cara, né? Que eu consigo gerar essas condições... Cara, é muita gente. Então, eu acho que muita da parte do que eu vejo daqui 5 anos, cara, é muito mais poder ajudar novas pessoas a chegar onde elas querem, sabe? A criar novos sócios, a criar novos gestores, a ser esse cara meio que motiva, que é inspirador, sabe? Que chega e o cara olha pra você e fala assim, cara, pô, você ajudou a mudar a minha vida. Eu tenho um amigo de Sumaré e fala assim, cara, assistindo seu podcast, cara, me deu coragem de trocar de emprego, pô, agradeço você, sabe? Você saber que a sua história pode inspirar outras pessoas a conseguir alguma coisa, cara, é muito legal, sabe? Pô, tem muitos amigos meus que falam assim, pô, quero trabalhar com você e tal. E eu falo, cara, beleza, passa pelo processo, entra aqui, eu ajudo o cenário, né? Mas assim, cara, não é fácil, né? Porque todo mundo vê onde você chegou e fala assim, eu quero. Né? Eu até não vou trazer nome, mas eu tenho um amigo meu que falou assim, cara, quero trabalhar com você no dia do meu aniversário. Eu tava com meus sócios no meu aniversário, eu falei assim, você quer mesmo? Então senta aqui. Aí sentou eu, ele, meu sócio, tal, começamos a conversar, tal, a gente tava numa posição, cara, vamos fazer uma entrevista durante a semana. Fizemos, aí eu falei pro meu sócio, cara, pressiona, porque eu não quero que ele entre na empresa com uma expectativa que é fácil, né, que por ser indicação minha ele vai crescer mais rápido, ou ele vai ter uma posição privilegiada. Né? Muito pelo contrário, ele vai reportar para você, a entrevista é com você, quem decide o que vai ser feito é com você. Aí deu essa pressão, o cara falou assim, pô, não quero. Não entendeu? Então, tipo assim, pô, eu falei assim, cara, você quer crescer, você fala que você quer ambicioso, o resultado, mas não quer o processo. Só que você não quer o processo, você não quer a dificuldade, né? Todo mundo quer ter um cargo de gestão, fazer menos e ganhar mais. Porra, quem não quer, né, cara? Eu também queria trabalhar menos, né? Só cada vez você trabalha mais. O mundo de Alice funciona, mas na vida real não. Mas eu acho que é isso, cara. Nos próximos 5 anos eu quero pelo menos aí ter, cara, formado mais uns 5 diretores, ter conseguido promover mais uns 3, 4 sócios. Eu acho que realmente para começar a pensar numa vertente assim de ecossistema, né, de agronegócio, que é o que a gente tem, ter uma empresa às vezes que se diferencia em serviços, né, fazer abranger mais serviços, mas eu acho que olhando para a Mac fora a gente ter, né, outras plataformas dentro desse ecossistema para suportar os nossos clientes, claro, cara, é fomentar o agro e fazer com que realmente a gente seja protagonista, né, visto, não só na prática, mas visto também, né, dentro do nosso setor. Eu não entrei nesse viés porque, de novo, a gente ia estender muito, né? Mas, de fato, a gente tem que melhorar muito a imagem do agro, não só falar do agro para o agro, né? Mas falar do agro para fora da porteira, né? Falar com quem está aqui em São Paulo. Exatamente, estourar a bolha, né? Estourar a bolha. E aí precisa realmente, eu acho que de associações, como vocês já estão fazendo parcerias e juntar empresas e gerar um impacto maior, né? Mas realmente não entrei nessa seara porque senão a gente ia estender muito, né? Fica tranquilo. Mas vamos lá, Diogo. Vamos para a nossa última parte aqui, que eu chamo de mini bloco Pinga Fogo com o gestor agro, tá? E são perguntas diretas, respostas sucintas. Não precisa estender muito, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, algo mais rápido mesmo, tá? Podemos começar? Podemos. Vamos lá. Para você, qual que é a característica número 1 de um empreendedor do agro que dá certo? Característica empreendedor do agro que dá certo? Cara, eu acho que determinado. Determinado. Para você, o que define uma boa estratégia de marketing digital no agro? Cara, conhecer o público-alvo. O maior mito que eu ouvi sobre marketing digital no agro é? Que o produtor não está no digital. E a maior realidade é? Que o produtor está no digital. Muito bom. Quais foram os 3 maiores aprendizados da carreira até agora? Cara, 3 pau, essa é pesada. Cara, eu acho que é
acreditar no seu sonho, assim, acreditar nessa veia empreendedora, porque não é fácil, né, cara, no começo ser base. Então, acho que é acreditar no seu sonho, acreditar em você, acho que é o principal ponto. Cara, resiliência, acho que é o segundo principal ponto ali, sabe? Toda hora, como empreendedor, cara, não existe um momento certo. Eu falo meu sócio, pô, daqui 3 meses a operação vai estar rodando. Cara, faz 5 anos que eu falo que daqui 3 meses vai acontecer, alguém vai sair. E cresce, aumenta, e cliente cresce, sai, não sei o que, isso aumenta, assim, cara. Então, acho que resiliência. E, cara, acho que a abertura a aprender, desaprender rápido, sabe? Tipo, para você aprender de novo, sabe? Acho que esse é o principal ponto. Às vezes você fica muito estagnado em um pensamento e às vezes você acaba perdurando aquilo muito tempo, você acaba perdendo tempo e depois para perceber que tem... Então, acho que o papel nosso de sócios ali, um junto com o outro, é justamente fazer isso. Cara, não, você tá errado, vamos pensar assim, tal. Cara, alongar a discussão pra gente realmente, não é isso, vamos tomar uma decisão mais rápida pra gente crescer. Muito bom. Eu contrato pessoas pro meu time que tenham... Uma coisa só, velho. Pode ser 2, 3, né? Cara, acho que contratar pessoas do meu time, cara, que tenham vontade de crescer, cara, e sejam ambiciosos. Acho que principalmente, assim, sabe, vontade de crescer ambicioso, principalmente para cargo de gestão. Muito bom. A decisão mais difícil que eu tive que tomar foi? Putz. Nessa semana? Pode ser nessa semana, pode ser nesse mês, nesse ano. Cara, a decisão mais difícil que eu tive que tomar, eu vou falar desse ano, cara, foi um processo que a gente remodulou toda a nossa operação, ela era liderada por mim e pelo meu sócio. Aí ele saiu ele precisava de um tempo lá de 4, 5 meses, e eu tive que assumir a operação inteira da Mac4, clientes agro e não agro, assim, um mês. Então tivemos que reformular todo o processo de gestão, processo, fluxo, juntar 2 operações que tinham 2 tráfegos, 2 diretores da mesma área, a gente teve que unificar tudo. Então acho que é difícil por executar, né? Não difícil de tomar decisão. E o que você aprendeu no processo? Cara, eu aprendi, é que toda vez eu aprendo a mesma coisa, eu acho, cara, eu aprendo que pessoas é muito importante para qualquer processo de negócio, né, cara? Então, sempre que você entender que você tem alguma pessoa, e eu falo muito isso, a partir do momento que você tem 70% de confiança que aquela pessoa pode designar o que você faz, delega, cara, que aquela pessoa vai começar a entregar muito mais do que para você. Então, eu acho que esse processo cada vez mais me mostra que quando você confia, delega, solta as pessoas, deixa elas um momento no pegar fogo assim, cara, acho que é importante para o crescimento individual de cada um. Muito bom. E a última é o livro, não sei se você gosta de ler, pode ser o livro, pode ser o palestrante, de maior impacto na minha carreira foi? Cara, as 48 Leis do Poder. 48 Leis do Poder. Legal, esse eu não conhecia, vou até marcar aqui 48. Não, isso aí é livro de cabeceira, tem que ler todo ano, cara. É assim, é impressionante o que ajuda isso aí para fazer negócio. É que eu tenho vários, né? Eu gosto desse, negocie como sua vida dependesse disso, cara. Eu gosto muito de leitura, não gosto de romance, assim, eu gosto de leitura que, tipo, biografia, essas coisas. Aprende, né? Exato, você aprende alguma coisa. É a mesma coisa. Mas pra mim isso aí é cabeceira, isso aí se você entrar no meu apartamento, na cabeceira de cama, tá esse daí que eu leio sempre uma leizinha do poder para relembrar. Muito bom, uma leizinha do poder. São 48, tem que relembrar. Já decorou todas? Não, cara, você lembra de todas, mas é difícil aplicar todas, sabe? Com certeza. Mas existe uma pessoa que aplica, depois eu te conto, isso aí sem ter lido o livro, uma pessoa que sabe todas as 48. Uma delas eu vou te falar, é o Pablo Marçal, ele é o cara que, mais domina esse cara das leis do poder. Legal, muito bom. Diogo, quero te agradecer, cara, agradecer pelo teu tempo, pelo bate-papo, pelo conhecimento que você trouxe aqui pra mim, pra todo mundo. Eu falo que isso aqui pra mim é aprendizado, né? Eu sento aqui no viés de, cara, vou perguntar algumas coisas, obviamente sempre pensando no público e sempre pensando no público também eu aprendo nessa discussão, pra mim é muito claro. Então, te agradecer, também deixar aberto para você, se você quiser comentar como é que o pessoal te encontra, a Mac4 em si, se alguém quiser entrar em contato contigo, como é que faz, se é LinkedIn, se é Instagram, onde que vocês estão. Né? Se alguma empresa do agro quiser realmente contactá-los para entender um pouco mais do trabalho, por favor, a câmera é tua, o podcast é teu, fica à vontade. Boa. Legal, para encontrar lá meu nome, acho que deve aparecer aqui no começo, é Diogo Luchiari Frutuoso meu nome, mas meu Instagram é Diogo Luchiari. E lá tem o perfil da Mac4, a Mac4 é simples também no Instagram, MACFOR, Mac4. Né? Lá vocês podem encontrar a gente, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Tem os nossos contatos lá, a gente tem um time de vendas lá, o pessoal que faz a triagem, né, das mensagens para passar para a gente. Pô, e para mim aqui também é um prazer, né? Não só estar aqui, mas a gente começar a construir essa parceria junto entre Cumbri e Mac4, né? Porque a gente fala muito, né? A gente tem muita coisa em comum aqui, tanto de empreendedora quanto de negócio.
E a gente construiu uma cadeia realmente que, não pensando em empresa, mas pensando no agro como fonte, né, fonte de renda, fonte de vida, né? Realmente que a gente quer mudar e fazer alguma coisa diferente nesse setor que está tão engessado ao longo dos anos, né? Perfeito. Eu concordo contigo, Diogo. E é isso, pessoal. Reforçando, quem ainda não deixou aqui o nosso 5 estrelas no Spotify, coloca lá. Segue a gente no YouTube, compartilha com os colegas. Não falei nesse episódio, mas o QR Code está aqui do nosso MBA Agro 360 para você que é profissional do setor. Fica à vontade, faça o pré-cadastro, nossa equipe entra em contato com você para explicar a proposta, explicar para quem que é, qual que é o impacto, quais são os benefícios também para você estar evoluindo a toda medida, né? Seja um lifelong learner, não pare de estudar, que isso vai fazer diferença para você no hoje e para o futuro também como profissional e como pessoa. É isso, pessoal. Um grande abraço. A gente se encontra no próximo episódio e tchau!